Olá a todos, de volta para mais um O Perito Podcast e com um assunto para lá de interessante que é obras nas fachadas. Temos um convidado especial que eu vou apresentar daqui a pouquinho e para quem não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. O nosso convidado de hoje é o Demetrios Makedonopoulos, um síndico 5 estrelas, uma experiência bárbara sobre gestão de condomínios. Tudo bem, Demetrios? Tudo bem, muito obrigado por estar aqui e vamos seguir aí com coisa bastante polêmica para falar. Vamos, fala um pouquinho da tua empresa, o que você faz. Sou síndico 5 estrelas, especializado em condomínios clube, né? Nós temos a empresa Sou Seu Síndico, tá? Quem quiser pode procurar a gente lá no Instagram. E a gente trabalha com a gestão de condomínios voltado mais especificamente para condomínios clube, né? Então, a gente procura manter questões aí de grandes condomínios, né? Para solucionar problemas diversos para a coletividade. Agora, grandes condomínios, Demetrio, significa assim, muitas torres, muitas áreas. Claro, a gente pode entender isso aqui como uns microcosmos, né? Como vários condomínios pequenininhos. Então, a tua experiência na gestão de um condomínio grande acaba não se limitando só a isso, porque existem os condomínios menores que você também pode atender como um microcosmo de um condomínio grande. Mais ou menos isso? Sim, lembrando que, assim, os problemas dos condomínios são sempre os mesmos. Então, independente se você gerencia um condomínio de uma torre com 50 unidades ou um condomínio com 10 torres, né, com 600, 700 unidades, o processo é o mesmo. Então, assim, as soluções, né, para essa coletividade, elas chegam da mesma forma. Antes de falar dos condomínios em si, um lembrete para você, se você gostar do programa, dá uma curtida, se inscreva no canal e também ative o sininho para você receber notificações do nosso programa. Vai ser bom para mim, vai ser bom para você, tá? Demetrios, eu vejo que em muitos condomínios existem as pessoas que acham que já nascem sabendo, que já tem todo o que fazer, o que não deve fazer e tal, e prescinde muito, primeiro, da experiência do síndico na gestão daquelas coisas e também da opinião de um técnico como eu, como qualquer outro perito, qualquer outro engenheiro. Eu te pergunto uma coisa, como você acha que deve começar um processo de renovação de uma fachada? Tá. Lembrando que, por exemplo, em São Paulo, nós temos uma lei municipal, que é a Lei 10.518 de 88, que ela obriga os condomínios a fazer a lavagem ou a reforma da fachada de 5 em 5 anos, né? Os condomínios que não fizerem esse tipo de manutenção, eles estão sujeitos, inclusive, a uma multa da prefeitura. A gente sabe que a prefeitura tem um problema sério de fiscalização e dificilmente essa multa vem se não for até por uma denúncia, né? Mas na gestão do síndico, ele precisa ter uma gestão das manutenções. E a manutenção dessas fachadas, ela tem que estar inserida nessas manutenções. Então, antes de mais nada, deve-se seguir esse período, né? E durante o tempo vão começar a aparecer infiltrações nos apartamentos, que se você for corrigindo pontualmente, o condomínio acaba gastando mais. Então, chegando próximo desses 5 anos,
o condomínio já tem que pensar em chamar um profissional para fazer um diagnóstico dessa fachada e indicar o melhor tratamento para ela. Começa aí o problema. Então, você é a favor de um diagnóstico prévio para identificar problemas existentes? Sim, com certeza. Nós síndicos, é claro que nós somos multidisciplinares, a gente tem que atuar em diversas áreas, mas a gente não tem o conhecimento técnico, inclusive, para fazer esse diagnóstico antes de levar para uma assembleia. Então, não só para a fachada, mas para outras reformas do condomínio, é necessário que você conte com um técnico especializado nisso. Eu concordo com você, e a minha participação nesse momento junto aos condomínios, ele se estende bem a esse ponto mesmo, tá? De fazer um diagnóstico, um estudo aprofundado, eventualmente com voo de drone, uma coisa bem próxima, para identificar qualquer tipo de patologia, Eu acho que, no geral, você matou. Eu sempre digo que o síndico, depois de uns 2, 3 anos de atividade na área, é só dar o diploma de engenharia que consegue bem para a maioria dos casos, que o cara fica craque mesmo, não tem jeito. Mas existem problemas específicos. E, às vezes, quando você fala que os problemas são sempre os mesmos, no geral mas acontece que existem especificidades muito particulares de cada condomínio, de cada fachada, ou porque toma muito sol, porque não toma sol, ou porque está sujeito a vento, o outro não está sujeito, enfim, mais exposta, menos exposta, né? E essas particularidades acabam provocando determinados problemas. Aí nesse ponto que é importante um diagnóstico técnico para saber exatamente o que fazer. E assim, é muito importante até esse diagnóstico para que o síndico conte com um laudo técnico que ele venha apresentar numa assembleia, né, para que chame essa informação de uma forma mais concisa para os moradores, até para que seja aprovada, né? Porque não é só chegar na assembleia e falar, olha... precisamos pintar. Deu 5 anos, precisamos pintar para não correr o risco de tomar multa. Não, tem outros fatores. Tem questão de infiltração, batida de chuva, tem um monte de coisa que o síndico não é técnico para levar essa informação. Então, você já contando com um laudo técnico de um engenheiro, né, você consegue levar isso para a assembleia e demonstrar mais confiança dos moradores, né, para que você possa iniciar o trabalho. Você levantou um outro problema em 2 coisas que você falou. Primeiro, a existência da lei. O que acontece? O que fomentou muito o desenvolvimento da profissão síndico profissional é o nível de responsabilidade que o síndico está sujeito. E muitos síndicos orgânicos não perceberam ainda o alcance disso. Até onde eles estão sujeitos a responder ou por omissão ou por decisões mal tomadas. Então, na medida em que veja bem, você tem uma lei para cumprir. Se você não cumpre, você está sendo fora da lei. Então, o fato de você ser um síndico profissional que está ligado nessa lei, que muitos síndicos não perceberam ainda, não sabem da existência dela, é mais um dado favorável a uma pessoa bem preparada, com conhecimento de legislação, etc., para tomar atitudes assim. E a outra coisa é com relação a ir preparado para uma assembleia. Tá? Eu tenho aqui um laudo que diz que o que a gente precisa é disso, que no apartamento 141, que é o último andar, tem um problema assim, assim, assado. Eu sabia dessa trinca, mas não é só a trinca. Essa trinca causou isso, está aqui no laudo. Enfim, vai te ajudar a dividir responsabilidades, vai te mostrar que você tem razão naquilo que você está falando, que você não está inventando uma obra, que é uma outra coisa que sempre desconfiam dos síndicos, né? E assim por diante. Até porque, assim, nas assembleias, você vai sempre ser questionado, mas a partir do momento que você leva todas as informações técnicas e claras, você consegue tocar uma assembleia e aprovar uma obra dessa, que, dependendo do condomínio,
é uma obra de valores astronômicos. Então, assim, é óbvio que você vai ter uma certa resistência para um rateio desse tipo. Mas eu sinto isso também, porque muitos síndicos que a gente trabalha já temos contato e tal, eles me pedem para eu ir na Assembleia para justificar o porquê de certos termos que eu coloquei no laudo, ou porquê que eu defendi algumas posições, né? Então, nesse momento, para o síndico, ele ficar tranquilo, eu estou trazendo o engenheiro aqui que vai explicar o que ele colocou no laudo, vai explicar, vai satisfazer suas dúvidas, responder o que vocês não gostaram. Eu estou numa situação delicada, porque eu tenho que ter resposta para tudo nessa hora. Então, é uma curiosidade, né? Você se afasta um pouquinho e me joga no fogo. Mas isso, eu estou falando isso positivamente, não estou criticando que a coisa é assim, né? É bem interessante que seja assim mesmo, porque cada um está cuidando do seu papel. Você não está sendo engenheiro sem ser, nem eu sendo síndico, eu querendo ser síndico sem ser síndico, né? Sim, sim. Eu, particularmente, eu sempre procuro levar o profissional até a Assembleia para tirar essas dúvidas, mas eu sempre, eu estudo bem o assunto, né, para ajudar ali na Assembleia da melhor forma possível. Mas é sempre bom você contar com o próprio técnico para que ele possa tirar todas as dúvidas que vão surgir. Lógico. Até porque as pessoas estão tirando dinheiro do bolso. Então, eles vão querer saber o porquê disso, o porquê daquilo e o porquê dos valores altos no caso de fachada, que são obras, em geral, caras mesmo. Tá? Você falou de manutenções obrigatórias. Você consegue elencar algumas delas? Então, a gente tem várias questões, como, por exemplo, infiltrações, né, do que a gente chama de batida de chuva. Então, você tem uma trinca na fachada, a chuva vem com vento e bate nessa fachada, e aí dá infiltração nos apartamentos. Tem questão de partes soltas em condomínios que tem a fachada com lajotas, né? Ou até mesmo a própria argamassa que vai descolando com o tempo. Que aí envolve risco de queda. Exatamente, pode danificar a área comum, acertar algum pedestre que está passando pelas áreas comuns. Tem questão da vedação das juntas de dilatação, né? Isso é muito importante estar sempre analisando. Então, nem todos os síndicos sabem que a vedação das juntas de dilatação que tem entre um pavimento e outro é responsabilidade do condomínio. Aliás, muitos síndicos que não estão assim muito afeitos à área, que são novos e tal, as fachadas pertencem ao rol de áreas comuns. Então, o responsável por elas é o condomínio. Então, defeitos que acontecem dentro das unidades, dentro da área privativa, mas que a origem é nas áreas comuns, é a responsabilidade do condomínio. Exato. E voltando para a lei que eu mencionei anteriormente, né, não significa que a cada 5 anos o condomínio precisa pintar a fachada. Às vezes, apenas a verificação das juntas de dilatação, uma possível correção e a lavagem já é o suficiente. Vai depender de como está essa fachada, né? E aí, para isso, você precisa de um engenheiro que possa fazer essa avaliação. Então, resumindo, veja só, quanto mais tempo se demorar para fazer as manutenções que são obrigatórias, se você for esperar até o último dia dos 5 anos, você vai ter mais problemas acumulados e mais cara vai ser aquela manutenção, que já vai acabar virando uma reforma e não uma simples manutenção. Exatamente. É isso aí. Nós temos uma pergunta de um internauta. Alexandre, me traz a pergunta então, por favor. A pergunta vem do Arujá, de um condomínio no Arujá, do Camilo Rodrigues. Ele pergunta assim: professor, poderia diferenciar o que é teste de percussão e teste de estanqueidade? Sou obrigado a fazer todos esses testes?
Quer responder? Teste de percussão, né, é feito na fachada após a lavagem, né, entre o processo da lavagem e da impermeabilização, para você encontrar pontos que têm possíveis trincas, né, possíveis infiltrações e que precisam de reparos para você dar continuidade à reforma da fachada. Exatamente. Né? Só continuando o que você está falando, o teste de percussão quer dizer batidas. Batidas, né? E o teste de percussão são batidinhas que se dá numa fachada para você identificar problemas, como você falou, ver o que está solto já cai logo, para não cair depois, né? E para te dar um panorama melhor das falhas que tem e do que fazer. E o teste de estanqueidade? Bom, o teste de estanqueidade, ele é feito nas lajes, né? Onde você encontra possíveis infiltrações, né? E aí muitas vezes você tem que fazer a remoção da manta asfáltica antiga, aplicação de uma nova, e depois de feito esse processo, você faz o teste de estanqueidade para você verificar se ainda persiste alguma infiltração ou se não, e aí você completa a reforma do local, né? Com, muitas vezes, placa de isopor e depois uma camada de concreto. O teste de estanqueidade, Camilo, ele é feito, como o Demetrios bem falou, numa laje para a gente ver se realmente não está infiltrando água. Ele é feito deixando uma lâmina d'água durante 72 horas no mínimo, isso é o que diz a norma, para ver se infiltra embaixo. Agora, esse método de estanqueidade não é o único, tá? Existem outros que eu também falei aqui num programa aqui sobre impermeabilização, que pode ser feito através de um circuito elétrico que a gente arma ao redor da laje, que é muito interessante e que ele detecta problemas que às vezes o teste de estanqueidade convencional não detecta, tá? Agora, o nosso programa hoje é sobre fachadas. Quando a gente fala em infiltração de água pela fachada, também a gente fala em estanqueidade, tá? Se uma fachada está permitindo a passagem de água porque ela foi mal impermeabilizada ou porque a impermeabilização já caducou, ela também perdeu a estanqueidade dela. Só que eu não vou poder fazer um alagamento de uma superfície que não dá. Esse teste já é muito mais complicado de ser feito, a gente olha muito mais pelos efeitos causados, ou seja, dentro dos apartamentos, do que fora. Bom, espero que você tenha entendido aí, Camilo. Você mandou seu endereço, bacana, você vai ganhar a caneca do programa O Perito Podcast, ok? Demetrios, chegamos então ao final. Amigo síndico, chegamos ao final de mais esse O Perito Podcast. Agradeço muito a sua audiência. Não se esqueçam, se você gostou, dá um clique aí dando um joinha pra gente, se inscreva no canal e clica no sininho caso você queira receber notificações. Não perca a segunda parte sobre esse assunto ainda que é fachadas, que é tão interessante quanto, que nós vamos contar de novo com o Demetrios aqui. Obrigado, Demetrios. Imagina, eu que agradeço e a gente fica à disposição sempre.